Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje sou eu, amados, mas o Espírito Santo aqui nos ensina, né? Graças a Deus por isso. Não vem de nós, mas do Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 26. Nós vamos falar sobre uma das maiores dores de Jesus, que é uma das suas maiores dores. Num capítulo só, nós vamos ver 2 episódios e uma única dor. Capítulo 26 do livro de Mateus e o versículo 23. Depois, o versículo 34. Capítulo 26 de Mateus, o versículo 23, e depois você vai para o versículo 34. Diz assim, capítulo 26, versículo 23. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Versículo 34, do mesmo capítulo. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Amém? Nós vemos aqui dois episódios aqui diferentes, de 2 momentos diferentes. Um com Judas, né, com Jesus, quando Jesus estava ali com os discípulos, estavam, né, entre eles, e Judas ali junto, comendo junto com Jesus, e Jesus sabendo da traição. Mas eu não quero falar da traição hoje, não é essa dor que eu quero falar, é outra dor. E o outro episódio do versículo 34 é com Pedro, em que Jesus sabia que ele ia negar, e ele falou para ele: você vai me negar. E no versículo depois ele disse: de jeito nenhum, Jesus, não vou fazer isso. Ele disse: nem que eu morra. Pedro disse: de jeito nenhum, nunca vou negar. E eu quero falar uma dessas maiores dores de Jesus, porque é uma das maiores dores que nós passamos. Não é a questão da traição, é a questão de você falar para os seus, ensinar para os seus, para os mais chegados, para os da sua casa, para a sua família, aqueles que você mais ama, e eles não te ouvirem. E às vezes você ensina, fala para pessoas de longe, a pessoa tem a vida transformada, tem a vida curada, quer tanto ouvir a sua voz, e quem está perto de você não quer, não escuta a sua voz nem seus ensinamentos. E essa foi uma das maiores dores de Jesus, porque todos os discípulos receberam o mesmo ensinamento, sim ou não? Eles estavam juntos ali com Jesus, eles comiam juntos, eles iam para os lugares juntos, Jesus ministrava ali junto com eles. E no entanto Judas fez o que fez. Jesus dava a chance a ele, deixando a bolsa. Ele era o tesoureiro, era a bolsa das ofertas, ficava com ele. Era o tesoureiro, a chance que Jesus dava para ele. Imagina, Jesus tentando demonstrar para ele, dizendo que ele poderia ser diferente. Mas no entanto ele decidiu não ser. Pedro da mesma forma, foi ensinado do mesmo jeito. E aí, no entanto, ele disse: não vou negar não. Mas Jesus disse: você vai me negar. E o pior, você não vai me negar, não é só uma vez. E no entanto, aconteceu o que aconteceu. Pedro negou Jesus. Então, uma das maiores dores é essa, de você estar falando para quem você ama e você não ser ouvido, a pessoa tomar outro rumo. Aí eu pergunto: o erro estava nos ensinamentos de Jesus? Estava na pessoa de Jesus? Então não está em você.
Por que é que numa igreja cheia de tanta gente, escutando os mesmos ensinamentos, participando da mesma comunhão, recebendo o mesmo alimento, por que é que muitos fazem tudo errado, tudo contrário? Porque não querem ouvir. Escuta até outros de fora, mas se o pastor falar, não escuta. E às vezes vem até outro pastor de fora para falar a mesma coisa, aí diz, eita, ó, é mesmo. A gente tem essa tendência de não dar valor aos nossos. E quando a gente faz isso, é com pais, é com a família. Às vezes a família está ali dando um conselho, aconselhando. São irmãos que estão ali aconselhando, são os pais que estão aconselhando aos filhos, são muitas vezes os tios, a família em si está aconselhando ali. E a pessoa não quer saber. Mas se alguém de fora vier com outro ensinamento, qualquer coisa a pessoa já diz, não, essa pessoa me disse algo. E muitas vezes até um ensino errado, mas a pessoa tende a aceitar. E no entanto eu quero dizer a você, o erro não está no seu ensinamento. O erro não está na sua pessoa. Mas porque cada um toma a decisão que quer tomar. Às vezes você tem vários filhos, nenhum deles são iguais. Nenhum. E às vezes você quer que todos, né, sigam ali aquele mesmo ensinamento. Não vai. E muitas vezes você fica se culpando, né? Ah, por que eu estou falando isso e a pessoa não está me ouvindo? E dói. Dói porque você ama a pessoa. Às vezes é até um amigo. Você ama a pessoa, você está junto da pessoa. E você fala e a pessoa não te ouve e ainda fica com raiva de você. Porque você falou uma verdade. E a pessoa se afasta de você e a pessoa não quer. Mas se você fala a mesma coisa para uma pessoa de fora, a pessoa tem a vida transformada. E a pessoa te agradece tanto. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada pelo que você fez. E você, mas meu Deus, porque a mesma coisa essa pessoa quis e essa não quis. Então o defeito não está no seu ensinamento, não está na sua pessoa. Está em realmente que é aquilo que Jesus disse, profeta da sua casa não tem honra. E Jesus falou isso porque ele sentiu na pele. Jesus falou isso porque ele viu que os dele ali junto, que estava junto com ele, que passou tudo. Um negou, outro traiu, uns fazia raiva. E ele dizia, não é possível, Senhor, até quando eu vou ficar com esse povo? Eles não estão me escutando. E dói, porque todo aquele sacrifício, todo aquele ensinamento, tudo aquilo que você coloca esforço, força, para ensinar, para amar, para dizer por onde é, isso aqui está certo, isso aqui está errado. E a pessoa não está nem aí. Só que, amado, Jesus, ele sentiu doer. Aquilo ali é uma dor muito grande, por isso que ele conhece e sabe a sua dor. Ele conhece exatamente essa dor que você sente de não ser ouvido. De muitas vezes você pregar o evangelho dentro da sua casa. E você querer falar para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, que Jesus, ele transforma, que ele faz algo diferente. E às vezes a pessoa não quer saber. Quantos filhos, né, estão aí tão afastados do Senhor e têm os seus pais tão abençoados. São cantores, pregadores da palavra. São pessoas que estão tão em ligação com Deus, mas os filhos estão aí afastados. É mais fácil não ouvir, né? Quem está em casa ouve mais os de fora. Mas uma coisa eu quero dizer aos amados: não desista. Não desista dos seus. Porque se Jesus ele desistisse dos seus que estavam ali, tinha colocado toda a igreja primitiva a perder. E Jesus ele não desistiu. Judas foi quem desistiu.
Ele foi lá e se matou, ficou com remorso, nem pedir perdão. Ele foi pedir perdão a Jesus. Ele teve a oportunidade. Ele sentiu que foi errado o que ele fez, mas ele ficou com remorso. O remorso é uma culpa muito grande, mas não há arrependimento. Você fica se sentindo culpado, mas você não se arrepende. E Judas foi um desses, porque ele teve toda a oportunidade do mundo para ir pedir perdão a Jesus, e ele não foi. Ele foi devolver o dinheiro, mas ele não foi até Jesus. Então ele que decidiu assim. Mas Pedro não. Pedro viu que negou Jesus, e depois daquele olhar de Jesus, que olhou para ele, foi a última oportunidade ali que Pedro esteve com Jesus antes de sua morte. Imagine o arrependimento, foi na hora. Quando Jesus olhou para Pedro, ele se arrependeu na hora. Aquele olhar de Jesus foi como uma faca dentro dele. Ele se arrependeu na hora. Mas aí ele não teve mais tempo de ir lá e até Jesus. Imagino que Pedro não sofreu durante o tempo que Jesus ficou sendo crucificado, morto. E Pedro, a Bíblia não diz que ele voltou até a ele, que teve coragem de falar com Jesus de novo. Aí o que acontece? Depois que Jesus morre e ressuscita, Pedro, numa primeira pregação, 3.000 pessoas aceitam a Jesus. Então Jesus, ele não desistiu deles. Jesus falava, Jesus repreendia, e Jesus orava ao Pai e dizia: Senhor, guarda, não tira do mundo, mas guarda eles aqui no mundo. Guarda eles. E Jesus não desistiu dos seus, porque senão já era para ele ter deixado tudo para lá. Olha, vocês não me escutam mesmo. E sempre Jesus estava repreendendo eles, até no último momento. Como é que vocês não conseguem vigiar nenhuma hora comigo? Já estão dormindo? Jesus a todo tempo estava ali falando, repreendendo, porque eles não escutavam Jesus. Mas Jesus não desistiu, e através desses é que nós estamos aqui. Então, amados, não desista dos seus. Por mais que eles sejam rebeldes, por mais que haja um tempo de rebeldia, que não queira ouvir você, há um tempo de você também parar de ficar falando, mas de ter atitudes de transformação, e aí eles vão entendendo. Então você tem que continuar orando. Não desista de orar pelo seu esposo, pela sua esposa. Não desista de orar pelos seus filhos, que às vezes estão rebeldes, mas você precisa ter o tempo com eles, de você falar com eles. Às vezes a rebeldia é uma chamada de atenção, porque você não está dando atenção. Você precisa desse tempo. Então eu digo: filhos, ouçam seus pais. Igreja, ouça os seus pastores. Ouça os seus. Quem quer bem a você, quem está te repreendendo, fique perto dessa pessoa. Fique perto dessa pessoa, porque ela quer o seu bem. Essa pessoa que fica passando a mão na sua cabeça, dizendo que está tudo bem, que está tudo lindo, que você é todo lindo, maravilhoso, abençoada, que está tudo certo. Tenha cuidado com essas palavras que só coloca você, só alimenta o seu ego e que não vê nada. Então, ouça essas pessoas que puxam na sua orelha. Elas estão tendo um cuidado com você. Então não desista dos seus filhos, não desistam da sua casa, da sua família. Continue fazendo o que é certo, mas não desista deles. E mesmo que eles passem um tempo afastado, mesmo que eles não queiram escutar você, eles estão decidindo, não é por culpa sua, mas eles estão decidindo trilhar esse caminho. Mas pode acontecer como Pedro. Pode acontecer como Pedro. Uns acontece como Judas, infelizmente, porque é decisão individual. Mas outros acontecem como Pedro. E quando esses voltam verdadeiramente transformados.
totalmente diferente. Então esse é um tempo, amados, que a gente está vendo assim muitas coisas acontecerem no mundo, mas estamos vendo uma volta, de volta à casa. Aquilo que a Bíblia fala sobre o povo de Israel nos últimos tempos, que Deus ia trazer todo o povo de Israel para voltar para a sua casa, para voltar a morar em Israel. A gente está vendo isso acontecer porque o povo do mundo está voltando para morar em Israel. Isso é profecia bíblica. Profecia bíblica do fim. Então, está havendo uma volta para casa. Para a casa de Deus, para a sua casa, uma volta à família, uma volta a entender a importância dos filhos, dos pais, da igreja. Ao mesmo tempo que tem pessoas falando mal da igreja, dos pastores, dos líderes em geral, que diz que ninguém presta, não precisa ouvir você mesmo. É uma falta de não quer autoridade, né? Diz assim, do mesmo jeito que você sabe, eu sei. Do mesmo jeito que Deus fala com você, fala comigo. Aquela síndrome de Miriam. E quando a gente não entende isso, a gente quebra a nossa cara. Até que Deus vai nos mostrando. Então está um tempo, enquanto pessoas estão falando mal assim, existe outros voltando para casa, voltando para as igrejas. Pessoas que estavam afastadas há tanto tempo, mas estão voltando para as igrejas, voltando para as suas casas. Até aqui a gente está vendo pessoas que há muito tempo participaram da igreja e hoje estão voltando. Eu estava até percebendo isso. Eu digo, meu Deus, do mesmo jeito do povo de Israel, voltando para casa. Muita gente está voltando para as igrejas, voltando àquela comunhão. E é tão interessante que quando você começa a ver isso, aí começam as pessoas a aparecerem, pessoas que você nunca mais tinha visto. Diz, meu Deus, esses anos todos, onde era que essa pessoa estava? Todos esses anos que a gente nem via, nem se cruzava assim na rua, nem passava um pelo outro na rua. E agora a gente está vendo voltando. Está vendo se encontrando. Esses dias mesmo eu encontrei uma pessoa que eu nunca mais tinha visto. Uma pessoa que passou pela igreja há muitos anos. E a pessoa, quando me viu, abriu os olhos assim, foi um olhar tão bom, né? E eu vi no olhar, como eu queria estar lá, como se fosse assim um olhar de saudade. Que foi bom me ver, porque é como se fosse uma lembrança boa da pessoa, né? Aí depois outra pessoa chegou mais perto e a pessoa diz, eu tenho vergonha, porque foi muitos anos, a pessoa frequentava a igreja quando era criança. Eu disse, eu estou vendo pessoas voltando para casa. É um tempo que Deus está atingindo mesmo os corações dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, ao mesmo tempo que tem a profecia dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais. Existe a de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ao mesmo tempo que tem essa bagunça dos jovens, tem a profecia que diz que eles terão visões, que eles verão muitas coisas, terão sonhos, e que o avivamento vai acontecer através deles também. Então nós estamos vendo um tempo de volta para casa, um tempo de você se voltar para ouvir realmente os seus, de você dizer, ouvir os seus pais, ouvir sua família, ouvir os seus pastores, e não de rebeldia, porque você sabe que a rebeldia, o afastamento não fez um efeito para você. Então tem muita gente que acompanha pela internet, que não tem coragem de vir à igreja porque tem vergonha, porque fica pensando, o que é que vão pensar de mim? Tanto tempo que eu não vou, eu não escutei os meus pastores, e aí eu me rebelei. E aí fica com vergonha, porque não escutou. Mas agora é um tempo de voltar. É um tempo de escutar.
Não escutei meus pais, eu ouço tanto isso. Eu não escutei, eu não obedeci, eu fui rebelde, eu fiz isso. Eu digo, que bom que hoje você entendeu isso, né? Que bom que há um tempo que você entendeu. Pedro, ele entendeu na mesma hora. Pedro, ele viu o erro no mesmo momento. Tem gente que não vê no mesmo momento. Passa muito tempo para ver. Mas tem gente que nunca vê. Acha que tá certo e acabou. Mas tem gente que ao mesmo tempo que errou, daqui a pouco já se arrepende. E já viu que errou. E já volta. Assim como o Pedro. Ele viu que errou. Então que bom quando a gente percebe. Eu errei. Eu não escutei. Eu não escutei a autoridade sobre a minha vida. Não é um orgulho de dizer que a pessoa é melhor do que você. Mas é de entender sobre a autoridade. Não é sobre algo que você precisa obedecer porque a pessoa está mandando em você. Não é isso. É porque a pessoa está te aconselhando para o seu bem. Mas no momento a gente não entende, né? Os pais falam e a pessoa, não quero saber. É como se a gente conhecesse melhor que eles. Não, eu não quero saber. Se você sabe, eu também sei. Como a Miriam disse para Arão sobre Moisés. Se Deus fala com ele, fala comigo também. Então, não é da mesma forma. Cada um está numa fase que deve estar. Quando se é filho, mas um dia esse filho vai ser pai. Um dia esses pais vão ser avós. Vão ficar besta, né? Vão ficar tudo bestalhado. Porque quando era mãe, quando era pai, olha, no menino era, né, tão duro no mundo, né? A pisa queimava em casa. Mas quando é vó e vô, meu Deus, vem menino, deixa o bichinho, né? Vai mais nada. Aí casa de vó é bom, né? Não, a Valquíria está dizendo, Valquíria, tu já é vó mesmo, né? Casa de vó é bom. Vó deixa fazer tudo, né? Mas quando é mãe, aí é maior. Quando é a mãe, é aqui. Às vezes por falta de maturidade. Mas aí os filhos não entendem, né? Os filhos não entendem, querem se rebelar. Os pais, um não escuta o outro. Um amigo não escuta o outro amigo, prefere escutar outras pessoas de fora. Os membros, os congregados não escutam o seu pastor, prefere escutar outra voz. E aí começa a confusão. Quando tem muitas vozes, tem confusão na sua mente. Quando você está ouvindo muitas vozes, você escuta uma pessoa, escuta outra, vai ficar confuso, você não vai saber o que fazer. Então qual é a voz, né, que você está escutando? Então tem gente que acha assim. Se alguém na internet estiver falando, a igreja não precisa mais ir para a igreja. Não tem essa necessidade mais. Você pode buscar Deus na sua casa. É uma verdade que você pode buscar Deus na sua casa. Mas tem certeza que você não precisa ir à igreja? Tem certeza que a igreja é você sozinho? Porque Jesus nunca disse isso. Porque na comunhão, quando você é igreja, é quando você se junta a outro membro do corpo. Agora você sozinho, não tem como você ser. Não existe um membro sozinho fora do corpo. Ele está morto. Se você cortar um dedo ou um pé e deixar ele fora do corpo, ele vai morrer. Então você não é igreja sozinho. Isso é um erro teológico. Eu sou igreja. Sim, sou, enquanto eu estou ligado ao corpo. Se eu sair fora do corpo, não tem como eu ser igreja, porque eu não sou membro mais desse corpo. Então, em nome disso, muitas pessoas deixaram a comunhão e aí começam, né, a dando ouvidos ao que os outros dizem, não o que os pais falam, não o que os pastores falavam. E aí começa a se dispersar. Mas agora, como eu falei, há um tempo de volta. Há um tempo de você ouvir os seus, de ouvir quem realmente quer o seu bem. Porque muitas vezes você quer escutar um que você acha que é seu amigo, mas quer puxar o seu tapete. É um tempo de você parar e ouvir. Peraí, o que é que
O que é que está dizendo? O que é que o pastor está falando? O que é que está se falando sobre família, sobre a minha casa? O que é que o meu esposo está falando? Espera aí, maridos, escutem as suas esposas, elas veem coisas que vocês não veem. É uma visão diferente, que foi Deus que deu essa visão, né? Aquela visão do super-homem de ver através da parede não é do homem, não, é da mulher. Deus deu, não sei porquê, mas Ele fez isso, né? Ele não colocou esse olhar no homem, Ele colocou na mulher. Então, muitas vezes que você pensa que ela está desconfiada, não é desconfiança não, é que ela está vendo além do alcance. Porque ela não tem esse olhar que vê aqui, ela vê a periférica todinha, ela tem esse olhar periférico, vê tudo. Então ela está olhando aqui, mas está prestando atenção em tudo aqui. É o olhar da mulher esse. Então, maridos, escute suas esposas, que se você escutar, você vai bem mais longe. Esposas, escutem os seus maridos. Porque muitas vezes você acha que a submissão é uma coisa que o mundo colocou como um peso para você. E não é. É estar debaixo de uma missão. Uma submissão é você estar debaixo da missão, com a missão do seu esposo, do seu marido em casa. Então escute o seu esposo. Combinem. Filhos, escutem os seus pais. Por mais que você fique revoltado e não aceite, mas você não está entendendo, porque você não tem idade ainda para entender tudo. Seus pais já foram da sua idade. É porque muitas vezes eles esquecem que foram dessa idade. Aí acha que você tem que ser perfeito. Aí às vezes dá um delayzinho, né? E esquece. Mas eles já foram da sua idade, já aprontaram, já erraram. É porque ninguém diz, eles não vão dizer a você. Então escute seus pais, que eles estão dizendo para você não errar como eles erraram. Então eles querem livrar você de um sofrimento. Então escutem. Então igreja, escute seu pastor, seus pastores. Porque o que está na internet é um ambiente diferente. São lugares diferentes, que têm vidas diferentes, que têm pessoas diferentes, culturas diferentes. A semana passada estava o Cicinho aqui, que já foi da nossa igreja há muito tempo. E o Cicinho, toda vez que ele vem, ele disse: mas pastora, não tem não igreja, eu já procurei. Não tem uma igreja igual a essa não. Eu digo assim, Cicinho, e tu vai achar não. Nenhuma igreja é igual não. Você não vai achar. Ele, não, mas eu queria pelo menos uma parecida. E eu vou, né, perto, vou para uma, vou para outra. Mas agora ele já está indo mais para uma. Eu digo, vá, procure uma para você se firmar. Mas nenhuma vai ser parecida. Todas vão ser diferentes. Mas porque, como foi alimentado aqui, como foi tratado aqui, então fica a comparação na mente, né? Então, sem querer, ele vai comparando com outros lugares. Então, todo mundo que passou por isso, quem já foi de outros lugares, não sente muito isso não, mas quem foi tratado aqui, vai sentir essa falta. E toda vez que ele chega, ele fica dizendo até por menino, fica rindo com os meninos, olha, cuide do seu pastor. Cuide do seu pastor, viu? Porque você tem que tratar ele bem. E todos os pastores que chegam aqui falam a mesma coisa. Não é porque essa igreja é a única igreja que é a certa. Isso não é verdade. É cheia de defeitos porque nós somos pessoas, somos humanos, todos temos defeitos, todos nós erramos, todos. Não tem a igreja perfeita. Porque como é que vai ter igreja perfeita? Feita de gente imperfeita. Não tem essa. Mas o interessante é que quando as pessoas vêm, elas dizem a mesma coisa. Escutem seus pastores. E muitas vezes você está dando ouvido a outra voz que não sabe a tua realidade. E aí você vai comparando com outras pessoas e você vai dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí tudo que o seu pastor diz, você diz, não,
Está errado porque eu ouvi já ouvi falando isso. Resultado, você vai ser destruído lá na frente, porque você vai pegar um caminho que não era para pegar. Porque você ouviu outras vozes e confundiu a sua cabeça. Porque você aprendeu outras coisas. Não é que você não pode aprender, não, você tem que aprender outras coisas. Mas você está ouvindo uma voz contrária. Está ensinando uma coisa aqui, você está ouvindo outra voz, você não vai lá conferir. Você não vai na Bíblia, você não vê quem é que está falando a verdade. Você vai acreditar na pessoa porque ela está longe. E porque ela está longe, ela tem mais valor para você. Então é o momento da gente voltar. É como Jesus diz, como a Bíblia fala, de voltar àquele primeiro momento. O primeiro amor que a gente fala. A gente precisa voltar a essa origem. É um tempo em que as pessoas estão fazendo o caminho de volta. Porque foram para tão longe de si mesmo. Foi para tão longe, mas aí estão voltando. Pessoas estão voltando para Israel. Pessoas estão voltando para as suas igrejas. E até para as igrejas que desde criança que tinha passado lá. E Deus está trazendo de volta. Famílias inteiras. Às vezes não vem a mãe, trazia quando era pequeno. Aí daqui a pouco já vem a pessoa adulta com os filhos. De tanto tempo que já passou. Mas vem. E é isso que a gente está vendo. Deus está fazendo esse mover. E você precisa entender. Essa dor que você sente. Em que você fala e não é ouvido. E de que você diz, meu Deus, vou falar mais não. Eu vou desistir, vou deixar a pessoa quebrar a cara. E Deus diz, não. Continue fazendo o que é para ser feito. Continue orando. Continue acreditando. Continue profetizando. Se é um filho, se é um marido, se é a esposa, dentro de casa. Continue profetizando. Que ele vai estar na igreja. Que seu filho vai voltar. Que ele vai voltar a trabalhar junto com você. Que ele vai voltar essa comunhão junto. Profetize isso, fale. Não desista dos seus. Porque Jesus, ele passou essa mesma dor. Não é fácil. Ser traído por a pessoa que está ali perto de você, que você ama. Ser negado na cara dura, dizer que nunca te viu, depois de toda a experiência que passou. Não é fácil essa dor. E Jesus conhece essa dor. Mas ao mesmo tempo ele sabe, não é culpa sua. Não foi um erro no seu ensinamento, porque muitas vezes você acha que é assim. Quantas vezes a gente está falando com pessoas, né? Dando um conselho, dizendo, fulano, por aqui, assim, assim. E a pessoa faz tudo que é errado, a pessoa diz, não, tem alguma coisa errada comigo. Está errado comigo, não é possível. Mas aí depois vem outro, olha, muito obrigado por aquela palavra, por aquele conselho. Então o problema não está em você, nem no seu ensinamento. O problema está em que cada um tem suas escolhas. E essa dor Jesus sentiu. A dor que esses cantores, que essas cantoras, que esses pregadores passam de ver seus filhos aí jogado no mundo é muito grande. É muito grande. É uma dor muito grande. Mas Jesus também passou por essa dor. Então, amados, o que eu quero que você entenda é isso. A dor que você sente, Jesus já sentiu. Não é um erro seu, nem pelo seu ensinamento. E também é o tempo de volta. É um tempo de você se voltar para os seus. É um tempo de você ver o que está errado para consertar. É um tempo de você não ficar calado por alguma coisa que você está vendo errado e você dizer, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. É um tempo de você refletir, de chamar para perto, de ouvir um ao outro, se é marido, mulher, vice-versa, os filhos aos pais, os pais a outras pessoas que possam ajudar também na família. É um tempo de você buscar ajuda. Se você não sabe o que fazer, busque ajuda, não fique calado nem parado. Não deixe as coisas acontecerem não, porque você está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, está vendo seu filho fazendo uma coisa errada, está vendo sua filha fazendo uma coisa errada, não acho que
que é normal, não. Não deixe isso acontecer. Chame, converse, fale com o que é que está errado. Diga o que foi que você já passou para que eles não errem na mesma coisa. Porque muitas vezes eles veem você como um santo, como uma pessoa perfeita, como uma mãe perfeita. E aí eles acham que são eles que estão errados, porque eles não conseguem chegar no seu patamar. E não é. Você sabe que você já errou muito. Então é um tempo de fazer um caminho de volta para casa, de volta à origem, de volta ao que você aprendeu. Pedro, ele teve que desfazer de muita coisa, se arrepender e fazer esse caminho de volta. Para ele não foi fácil, não. Mas ele teve que passar por cima disso. E por isso a gente tem que quebrar esse orgulho. Muitas vezes a pessoa não entra na porta da igreja por um orgulho, por dizer, não, Deus não me aceita, nem ninguém vai me aceitar. Não é assim. Se você se arrepende de verdade, Deus vai aceitar sim. Deus vai aceitar sim. Não importa o que as pessoas vão olhar para você e vão ver passado, mas Deus não vê assim. Então esse é um tempo de fazer o caminho de volta. De onde errou, de onde parou, o que foi que eu deixei de falar, o que foi que eu falei e também fiz errado. É um tempo de fazer esse caminho de volta e de restauração de famílias, de igrejas. Então a gente está vendo isso acontecer. Até hoje eu vi o pastor André Valadão falando isso. Pessoas que falam mal de igrejas, pessoas que não são crentes dizendo como é que os crentes devem ser, e a pessoa crente ouvindo tudo isso. Então é um tempo de fazer esse caminho de volta. Amém, queridos?